Fala, meus amores, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai falar rapidinho sobre soros e vacinas. É um assunto que sempre aparece nas provas pra gente, tá? Tem na apostila Biomania de vocês na página 39. E aqui tem um esqueminha mostrando como que a vacina e o soro ele é produzido. Mas antes da gente entender esse esqueminha, a gente tem que entender o geral, qual é a diferença de soro e vacina, tá? Soros e vacinas, pessoal, são utilizados para prevenção e para tratamento de doenças, de infecções, seja por vírus, por bactérias ou por outros agentes tóxicos, tá? O fato é que quando a gente fala de soro, o soro, via de regra, ele é para tratamento. E a vacina, ela é para prevenção. Então, já é a primeira diferença que a gente tem que ter bem clara entre esses dois agentes, tá? Que vão atuar, então, na nossa saúde. Então, só para ficar claro aqui, ó, a diferença entre soros e vacinas está no fato de que soros já contêm anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação, enquanto as vacinas contêm agentes infecciosos incapazes de produzir a doença, mas que induzem o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos. Ou seja, o soro, ele tem anticorpo pronto e a vacina, ela vai estimular o nosso organismo a produzir esse anticorpo. Eu fiz um esqueminha aqui para ficar bem claro e evidente qual que é essa diferença entre antígeno e anticorpo, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, o coronavírus, né? A gente tá vendo em vários esqueminhas na televisão e nas mídias que ele tem essas espículas. O que que são essas espículas? São proteínas. Veja que eu tenho um tipo de proteína aqui, outra aqui, outra aqui. Cada espícula, cada proteína dessa, ela atua de uma forma diferente no organismo. Então, eu posso dizer que cada espícula dessa é um antígeno. Assim como o vírus como um todo, ele é um antígeno. Ou seja, o que que significa a palavra antígeno? Antígeno significa um corpo estranho. Um corpo estranho que vai entrar no nosso corpo, vou voltar lá em cima, ó, e vai induzir o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos. Então, todos os antígenos, ou seja, todos os corpos estranhos, eles entram em contato com o nosso corpo e eles induzem nosso sistema imunológico a produzir uma resposta. O que que é essa resposta? É a produção de anticorpo. Então, o que que são os anticorpos? Os anticorpos são células de defesa específicas que vão encaixar certinho em determinado antígeno e vão conseguir ali fazer uma reação imunológica, ativando toda a cascata do sistema imune, tá? Portanto, antígeno, corpo estranho, anticorpo, células de defesa, tá? Então, vou voltar aqui. Qual é a ideia principal de soros? O soro, ele já contém o anticorpo pronto. Então, a gente vai tomar um soro quando a gente já está doente, quando a gente já está infectado, quando a gente foi picado por uma abelha, por uma cobra, por uma aranha. E aí, ele vai trazer os anticorpos prontos e vai tratar. Soro trata. Já a vacina, ela vai conter o quê? Antígeno. Que tipo de antígeno? Pode ser pedaços de proteínas, pode ser uma proteína inteira, pode ser um vírus inteiro, pode ser uma bactéria inteira, tá? Então, como essa vacina, ela traz o antígeno, ela vai estimular o nosso organismo, tá? A produzir, então, esses anticorpos, evitando a contração da doença num segundo momento, ok? Essa tabelinha que tem aqui na nossa apostila, eu gosto bastante dela. E ela traz algumas informações bem legais. Olha só. O soro comparado com a vacina. Tipo de imunização. O soro tem uma imunização passiva. O que que isso significa? Que ele já recebe o anticorpo pronto, ele não precisa produzir nada. Então, é uma resposta com menos gasto energético, digamos assim. Porque ele já recebe os anticorpos prontos para atuar no combate de determinada toxina. Enquanto a vacina é uma resposta ativa, onde você vai precisar ter um gasto energético aí para produzir os anticorpos, tá? Então, toda vez que a gente falar em passiva, é porque recebe o anticorpo pronto, e em resposta ativa, porque produz anticorpos. A via é artificial. Por que que a via é artificial? Porque o soro, a gente toma o soro que vem pronto. A vacina, a gente também toma esse antígeno. Então, se fosse natural, por exemplo, seria na contração natural de uma doença e
quando a gente adquire, por exemplo, anticorpos da mãe, entendeu? Então, essa via, ela pode ser artificial ou natural. Então, artificial, quando a gente já recebe esse anticorpo ou esse antígeno pronto, e natural, quando o nosso corpo ele tem uma resposta e produz isso. A resposta do soro, ela é imediata. Ou seja, eu já estou doente, eu vou tomar um monte de anticorpos prontos. Esses anticorpos prontos, eles vão entrar no meu corpo e imediatamente atuar contra esses antígenos. Os anticorpos vão lá e então regulam essa resposta, tá? Porém, quando a gente fala de soro, esses anticorpos, eles estão prontos, eles vão atuar imediatamente, mas essa resposta, ela será temporária. Ou seja, somente durante essa infecção. Então, por exemplo, hoje eu adquiri tétano e aí eu vou lá e tomo um soro antitetânico. Essa resposta vai ser imediata. Esses anticorpos que vieram prontos, eles vão atuar contra a bactéria do tétano. E aí, assim que todas as bactérias morrerem, esses anticorpos, eles também vão morrer, porque o anticorpo é uma célula. E aí eu não tenho mais essa resposta, por isso que eu falo que é temporária, tá? Lembre-se sempre disso, quando a gente recebe anticorpo pronto, eu tô falando de células prontas, gente. E todas as células, elas têm uma sobrevida, né? Ou seja, essas células vão morrer. Então, os anticorpos, eles não ficam pro resto da vida no nosso corpo. Em comparação, a vacina, ela vai colocar no nosso organismo os antígenos, que vão estimular, então, o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Então, a gente produz anticorpos. Ou seja, é uma resposta posterior, vai demorar um pouquinho. A vacina não adianta eu estar doente e tomar uma vacina. Eu tenho que tomar uma vacina como medida preventiva, tá? E, por outro lado, ela é uma resposta duradoura. Ou seja, uma vez que o meu organismo aprendeu a produzir esses anticorpos, gente, a gente guarda o que a gente chama de memória celular. Isso aqui é muito importante, já apareceu nas questões do Enem pra gente, tá? Como que as vacinas, elas perduram no nosso organismo se os anticorpos morrem? Então, a gente recebeu um antígeno que estimulou a produção de anticorpos, só que esses anticorpos morrem. O que resta no nosso corpo? Células de memória. Células de memória. Então, todas as vacinas, elas estimulam isso aqui, a produção de células de memória, tá? E são essas células de memória que, ao entrar em contato com um novo antígeno no nosso corpo, vai mandar o sistema imunológico imediatamente produzir anticorpos. Por isso que a vacina é eficaz e funciona, beleza? Como que essas vacinas são produzidas? Nesse esqueminha, tá mostrando a vacina sendo produzida para um vírus. Porém, a gente tem vacinas sendo produzidas também para bactérias, tá? Então, a gente pega partes ou vírus ou bactérias inteiros mortos e aí a gente diferencia os tipos de vacina. A gente pode ter vacinas que a gente chama de atenuadas, quando o micro-organismo, ele é vivo, só que ele é alterado geneticamente ou ele é alterado da forma que a gente faz uma clivagem ali no seu DNA, ou a gente quebra suas proteínas, ou a gente retira cápsula, envelope, a gente faz uma alteração nesse micro-organismo, seja ele bactéria ou vírus, e a gente insere, então, esse micro-organismo dentro do nosso organismo, tá? E aí, uma vez que ele está no nosso organismo, o nosso corpo começa a produzir anticorpos, que vai produzir células de memória, e de uma segunda vez que a gente receber esse contato com esse antígeno, tiver esse contato com esse antígeno, o nosso corpo já vai produzir anticorpos imediatamente. Então, a gente pode receber o micro-organismo vivo, porém, ele é atenuado, ele é alterado. Por mais que ele esteja vivo dentro do nosso corpo, ele não produz a doença e sim estimula o nosso sistema imunológico, ok? Porém, a gente tem as vacinas também inativadas. O que são as vacinas inativadas? Quando o micro-organismo, ele está morto. Então, vacina atenuada, ele está vivo, mas alterado. Ou inativada, onde o micro-organismo está morto, tá? Eu também posso produzir vacinas com toxinas que esse micro-organismo produz, com partes da sua parede celular, com partes da membrana, com partes da cápsula, né? Quando, por exemplo, a gente está falando de bactérias capsuladas,
com parte do envelope de um vírus. Então, o trabalho para produzir vacina, ele é um pouco delongado justamente por isso, porque a gente tem que descobrir qual das partes, por exemplo, aqui o coronavírus, qual dessas partes vai de fato conseguir entrar no nosso corpo e estimular a produção de anticorpos. Esse é o trabalho da produção de uma vacina, tá? Será que eu tenho que colocar o vírus inteiro morto? Será que eu tenho que colocar esse vírus, mas alterar o RNA? Será que eu tenho que colocar esse vírus e destruir esse envelope? Então, esse é o trabalho para produzir uma vacina. Portanto, finalizando, a vacina, ela vai atuar, então, na prevenção, onde a gente coloca dentro do nosso corpo pedaços de micro-organismos ou micro-organismos inteiros vivos atenuados ou micro-organismos inteiros mortos ou toxinas, e essas partes, tá? Esses antígenos, qualquer um que seja desses exemplos, são antígenos. Esses antígenos entram no nosso sistema produz anticorpos, esses anticorpos produzem células de memória, e essas células de memória terão um tempo de ação duradouro. Então, todas as vezes que a gente entrar em contato de novo com esse micro-organismo, a gente vai produzir daí anticorpos que irão atuar na nossa defesa, beleza? O soro, por sua vez, como a gente comentou, ele é para tratamento. Então, eu já estou doente, eu já estou picada por abelha, estou tendo uma reação muito forte. E aí, nesse sentido, o soro vem com anticorpos prontos. Nesse esqueminha aqui embaixo, ele vai mostrar para nós como que a gente produz, então, o soro. A forma mais natural da gente produzir o soro, tá? Esse exemplo aqui, ele usa soro antiofídico, ou seja, tira de uma serpente o seu veneno. Aplica o veneno em cavalos. Por que cavalos? Porque são animais selvagens que, ao longo da evolução, eles adquiriram muita resistência no ambiente selvagem contra esses venenos, tá? Então, o cavalo, ele não fica doente. O seu corpo, naturalmente, ao entrar em contato com esse antígeno, ele começa a produzir anticorpos. Então, o cavalo, ele não fica doente com o veneno da cobra, por exemplo. E aí, ele produz anticorpos. E aí, a gente consegue tirar esses anticorpos, tá? A gente faz a separação das células sanguíneas vermelhas e das células brancas, retira, então, essa parte líquida, que é o soro, onde contém os anticorpos do cavalo. E aqui, a gente produz, então, no final, um soro antiofídico, tá? Então, vejam que essa é uma maneira de produção de soro bastante utilizada. Lembrando que depois que esse animal tem o seu sangue retirado, para a gente purificar e retirar o soro, o sangue, por plasmaferese, ele é devolvido para o cavalo, tá? Então, ele não perde seus glóbulos brancos, a gente devolve os glóbulos vermelhos. A gente devolve os glóbulos vermelhos para o cavalo e retira somente a parte líquida branca, onde a gente tem o soro e tem os anticorpos. Beleza? Portanto, soros vão atuar sempre no tratamento, seja contra picada de abelha, de aranha, de serpentes. Agora a gente vai colocar em prática um pouquinho alguns exercícios que eu separei aqui da Biomania pra gente, tá? Página 41, exercício 13, o UEL, tá? Esse exercício aqui, eu vou ler com vocês rapidinho pra gente resolver, tá? É preciso compreender que a vacinação é um objeto de difícil apreensão, constituindo-se na realidade em um fenômeno de grande complexidade, onde se associam e se entrechocam crenças e concepções políticas, científicas e culturais as mais variadas. A vacinação é também pelas implicações socioculturais e morais que envolve a resultante de processos históricos nos quais são tecidas múltiplas interações e onde concorrem representações antagônicas sobre o direito coletivo e o direito individual, sobre as relações entre Estado, sociedade, indivíduos, empresas e países, sobre o direito à informação, sobre a ética e principalmente sobre a vida e a morte. Texto 2. No Brasil, a vacina esteve no centro de um grande embate social no início do século XX, denominado Revolta da Vacina, ilustrado na charge ao lado. Na verdade, a charge, ela veio parar aqui em cima, ó, tá? Mas não tem problema. E aqui também desconfigurou um pouquinho para a gente analisar as afirmativas. Então, aqui seria A1, são 4 afirmativas para a gente ver quais são verdadeiras ou não, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Primeira. As vacinas podem ser produzidas a partir de micro-organismos atenuados ou mortos,
toxinas neutralizadas ou simplesmente utilizando componentes de cápsula, membrana ou parede bacteriana? Perfeito, a gente acabou de falar sobre isso. A vacina inativada é aquela que o vírus encontra-se vivo, porém sem capacidade de produzir a doença. E a vacina atenuada é aquela que contém o vírus morto por agentes químicos ou físicos. É o contrário, gente. Inativada é morto, tá? E atenuada é aquela que ela encontra-se vivo, mas alterada. Então, a 2 está errada. Malária, tuberculose e tétano são doenças virais. Não vou nem terminar de ler, tá? Errado. Tuberculose e tétano são bacterianas. A imunização é um processo pelo qual se adquire imunidade ou proteção contra uma determinada doença infecciosa, seja após adquirir a doença ou mediante a administração de vacina. Perfeito. Imunidade após adquirir a doença seria uma imunidade natural, que a gente comentou. E essa aqui, administração de vacina, é uma imunidade artificial. Ok? Então, a gente fica com 1 e 4 certas, 1 e 4 certas. Letra B. Questão 14. Deixa eu subir ela aqui um pouquinho pra gente. O vírus do papiloma humano, o HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural dos organismos não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao HPV em decorrência do quê? Então, o que a vacina faz? Essa aqui eu já tinha até respondido. Alta concentração de macrófagos? Não, macrófagos são células inespecíficas, tá? A vacina, ela estimula a produção de anticorpos, não macrófagos. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Isso aqui entra no que eu falei pra vocês, gente. Eu não fico com elevada taxa de anticorpos circulantes, porque o anticorpo, ele morre, tá? Então, num primeiro momento, eu produzo esses anticorpos. Eles ficam circulando, mas eles vão morrer, eles não vão ficar para o resto da vida, o tempo inteiro, na minha corrente sanguínea sem necessidade. Aumento na produção de hemácias. Não, hemácias não atua na defesa. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Linfócitos matadores não são linfócitos que produzem anticorpos. Linfócitos B são os linfócitos que produzem anticorpos, tá? Então, as pessoas que tomam vacina, elas terão melhor resposta. Por quê? Porque elas têm uma presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Perfeito. Sempre lembra-se disso, tá? Os anticorpos não ficam circulantes, eles morrem, mas eles produzem células de memória, tá? Quem que é capaz, então, de ter memória e produzir anticorpos? Os linfócitos B, ok? Vamos ver a próxima questão aqui. Eu também já tinha feito alguns comentários pra gente adiantar. Também é do HPV, é da Unifor, Ceará, porém essa questão ela tá bem específica em alguns detalhes que daí a gente vai discutir junto para vocês aprenderem, tá? Para ampliar a cobertura, a vacina de HPV fez parte do elenco de vacinas que foram ofertadas na campanha de multivacinação, ocorrida de 11 a 22 de setembro de 2017. Desde o início da vacinação em 2014, o Ministério da Saúde distribuiu 26,3 milhões de doses de vacinas a todos os estados e ao Distrito Federal. Desses, cerca de 1 milhão foram encaminhados neste ano, com a inclusão dos meninos no público-alvo da vacinação. O Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a oferecer vacina contra HPV para esses jovens em programas nacionais de imunizações. Sobre a vacina contra HPV, pode-se afirmar que pessoas com sistema imune comprometido não mais suscetíveis a problemas graves de saúde e não são mais suscetíveis a problemas graves de saúde e não devem receber a vacina contra HPV. Pelo amor de Deus, se o sistema imune dela já é comprometido, ela deve receber vacina, tá? Normalmente é o primeiro grande foco a gente proteger essas pessoas. Então, tá totalmente errado. A letra B aqui, então, tá certinha, porque o objetivo de vacinar os meninos, além
deles transmitirem para muitas meninas ao mesmo tempo é que eles também podem desenvolver cânceres, tá? De pênis, ânus, garganta e verrugas genitais. Então, ela tá certa. A C, a vacinação dos meninos tem pouca influência na redução da incidência nas mulheres? Não, gente, pelo contrário, né? Questões culturais, né? Se a gente parar pra pensar, um menino, um infectado, ele pode contaminar muitas meninas. Então, não tem pouca influência, tem muita influência. A razão principal de vacinar as meninas é prevenir a proliferação de verrugas genitais que acometem principalmente mulheres de 20 a 29 anos de idade. Não, gente, isso aqui começa bem antes. Tanto é que as meninas, elas estão começando a vacinar com 9, 14 anos de idade. Porque a idade em que se inicia a vida sexual das mulheres, ela tá bem mais cedo, né? Tá bem mais rápido. Então, as meninas com 12, 13 anos, elas já estão ativas sexualmente e acabam, então, desenvolvendo essas verrugas, tá? Então, tá errado em questão a idade aqui. Agora, essa letra E, ela traz uma informação que é bem específica pra gente, tá? E que fala assim, o procedimento de aplicação da vacina é realizado via intramuscular, sendo injetado apenas 0,5 ml em uma única dose. Até o 0,5 ml tá certinho, porém, quando ele fala em uma única dose, tá errado, porque em pacientes soro negativo para HIV, a gente tem que tomar 2 doses. E pacientes soro positivo para HIV, o ideal são 3 doses. Então, é uma informação a mais para vocês anotarem aí, tá bom? Questão 23. Texto 1. A candidata a uma vacina que poderá proteger os seres humanos da esquistossomose passou na fase inicial dos testes clínicos totalmente desenvolvida no Brasil. Ela tem como alvo o verme Esquistossoma mansoni, que provoca a doença. O imunizante usa uma proteína chamada de SM14 para que o ataque do parasita no corpo humano seja neutralizado. Texto 2. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Botucatu, conseguiram autorização do Ministério da Saúde e da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar testes em humanos do soro antiapílico. Apílico lembra, né? Apis mellifera. E aí até ele fala aqui, antiveneno de abelhas. O soro é composto por uma imunoglobulina heteróloga e será o primeiro no mundo. Aí ele pergunta, a proteína SM14 e a imunoglobulina heteróloga, elas atuam no organismo respectivamente como? O que ele falou no primeiro momento, gente? Que a proteína, ela vai ser utilizada como vacina. Então, a proteína, ela é um antígeno. Eu teria B e C. E no segundo texto, ele fala que esse soro antiapílico, ele é constituído por uma imunoglobulina heteróloga. Então, o soro tem uma imunoglobulina. Logo, essa imunoglobulina, ela atua como um soro. E se ela atua como um soro, ela possui anticorpos prontos, tá? Então, a resposta certa é a letra C. E, por fim, essa questão 25, eu vou virar aqui um pouquinho, deixa eu deixar para quem quiser dar um print, que eu fiz uma legenda aqui sobre os números desse desenho, porque ele fala de inoculação de vacinas, tá? Ou seja, de antígenos em ovos. Ou seja, utiliza-se ovos que estão com desenvolvimento embrionário ainda, e ali a gente estimula a multiplicação desses antígenos. Só que, embora a questão fale sobre vacinas e antígenos, anticorpo, eu preciso ter esse conhecimento das membranas extraembrionárias, saber como é esse ovo aqui, tá? Então, aqui a gente sempre começa tendo uma imagem do quê? Primeiro do embrião. Em volta do embrião, o que a gente sempre tem? O âmnion. Então, essa membraninha aqui, tá? É a cavidade amniótica, que é preenchida pelo âmnion. Número 6, âmnion, tá? O que o âmnion faz? Ele protege o embrião contra choques mecânicos. Então, protege contra choques físicos, literalmente falando, tá? É uma proteção para que esse embrião, ele não quebre, que ele não se machuque quando esse ovo se mexer, cair, algo assim. Esse embrião, ele tem que ser nutrido. Então, vejam que a gente tem aqui
uma partezinha, um novo saco constituído de vitelo. Vou virar aqui um pouquinho, tá? O vitelo é, então, esse constituinte, essa substância nutritiva que vai fornecer todas as substâncias necessárias para esse embrião se desenvolver. O vitelo, ele fica dentro de um saco vitelínico. Então, em 2, a gente tem saco vitelínico e ou vitelo, né? Embora ele esteja lá dentro, né? Mas a gente sabe que, então, aqui tem um saco vitelínico. Esse embrião, ele precisa eliminar as suas excretas para o ambiente, porém, ele está dentro de um ovo. Então, todas as suas excretas nitrogenadas, elas ficam aqui onde está em verde no desenho, que é no que a gente chama de alantoide, tá? Então, aqui, cadê o verde? Número 3, alantoide. O alantoide, ele foi algo que permitiu os ovos sobreviverem mais tempo no ambiente terrestre. Então, vejam que a alantoide é uma adaptação à vida terrestre, tá? Aqui em 4, a gente teria a clara do ovo, que é constituída basicamente de albumina. Essa parte todinha que protege os anexos embrionários desse embrião, ou seja, essa membrana de azul, a gente chama de córium. Então, quais são os anexos embrionários aqui? O córium, essa membrana, o alantoide, que recebe as excretas nitrogenadas, o saco vitelínico, que nutre, e o amnion, que protege o embrião, tá? Estes 4 são os anexos embrionários, ou membranas extraembrionárias. O ovo, ele tem uma casca dura, representada em 5, e também tem uma membrana da casca aqui, que separa essa parte onde o embrião está se desenvolvendo para uma câmara de ar. Quem permite a troca de gases com o meio ambiente é essa casca que é porosa, tá? Então, a casca do ovo porosa, ela permite a troca de gases com o ambiente. E aí, no exercício, ele fala assim, agora vamos ao exercício. A produção de vacinas contra diversas doenças virais, ela passa pela multiplicação dos vírus em ovos embrionados de uma galinha. A figura a seguir ilustra a inoculação de alguns vírus em partes específicas. Então, por que eles inoculam esse vírus? Para eles se multiplicarem, tá? Vejam só, multiplicação dos vírus. Aqui ele está mostrando que o vírus da cachumba é inserido no amnion. O vírus da herpes é inserido no vitelo, no saco vitelínico. E o vírus influenza é inserido no alantoide. Veremos, então, as opções. Letra A. O anexo 6, amnion, onde se inocula o vírus da cachumba, é encontrado em todos os grupos de vertebrados. Tá errado. A gente tem animais que são anaminiotas e animais que são aminiotas. Nem todos os animais têm amnion, os vertebrados. Essas estruturas, gente, elas surgiram nos animais vertebrados terrestres, tá? Então, peixes e anfíbios não têm amnion. Eles não precisam ter essa proteção, pois eles vivem na água, são desenvolvidos dentro da água. Então, tá errada essa parte aqui. O anexo 2, qual que era o 2 mesmo? Saco vitelínico, que armazena substâncias nutritivas para o embrião, passa a produzir anticorpos contra o vírus da herpes, os quais serão purificados e utilizados nas vacinas. Vacina é com anticorpo pronto? Não, a gente não quer que ele entre aqui e produza anticorpo. A gente quer só que o antígeno se multiplique. Então, o anticorpo não é utilizado na vacina. O antígeno é utilizado na vacina. A gente quer que o antígeno se multiplique, que o vírus se multiplique. Tá errado, totalmente errado. A C, o vírus da gripe é inoculado no anexo 3. Então, influenza no anexo 3, que é o alantoide. Que permite o desenvolvimento embrionário em ambiente terrestre e serve como depósito de excretas produzidas pelo embrião. Perfeito, acabamos de falar isso. E a D fala que o anexo 1, ou seja, o córium, ele permite trocas gasosas entre o embrião e o meio externo, o meio ambiente. Tá errado, quem permite essa troca gasosa é o 5. Beleza? É isso, queridos. Deixa suas dúvidas aí. Bons estudos, beijos, até mais.